Eu canto o dia que nasce, eu canto a tarde que morre, eu canto a sanga que corre e a lua que mostra a face. E se o mundo se acabasse numa tragédia bravia, assim mesmo eu cantaria, um mundo nascendo do outro, indiada domando potro e bugra lavando a cria. Se acaso um dia os cantores dos 4 pontos cardeais queimassem seus arsenais mandando cultivar flores, nós outros, os pajadores, queimaríamos incenso no templo do Pampa imenso, berço do ancestral andejo que peleava por um beijo e morria por um lenço. O Rio Grande é terra de mistura, de campo, mato, sanga e de povo. Depois do índio, do espanhol, do português e do negro, vieram outros povos. Gente de longe, imigrantes, fugindo da fome e da guerra. E a querência abriu as porteiras para quem quisesse plantar esperança. Enquanto o interior sangrava, nas margens do Guaíba, uma povoação tomava forma. Em 1772, nasceu o Porto dos Casais, que depois se chamou Porto Alegre. Um porto seguro em meio às tormentas políticas e aos ventos de guerra. As cidades do Rio Grande nasceram assim. Comércio, cais, as primeiras casas e alegria ecoando nas madrugadas. Era ali que o gaúcho deixava de ser só um homem do campo para virar também um cidadão urbano. Em 1824, o território onde hoje está a Alemanha era um território com muitos condados, ducados, principados que falavam a língua alemã. E o período histórico ali era exatamente aquele período do final do feudalismo, começo da industrialização. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que muitos artesãos estavam perdendo seus empregos, as pessoas não tinham mais vínculo com a terra porque eles tinham perdido o seu lugar de trabalho a partir do fim do feudalismo e perambulavam pelas ruas e a miséria foi se instalando. Muita fome, não tinham onde plantar, iam comer o quê? E também as invasões, conflitos seguidos, muito intensos, e foi trazendo problemas, com certeza. Famílias numerosas não tinham onde ficar. E o governo brasileiro resolve investir nestes imigrantes para virem para cá, para povoar essas terras e defender das invasões. As terras estavam disponíveis, né? Não podiam ocupar a área de campos,
porque os campos já estavam ocupados pelos lusos. Então, resta a eles a encosta dos morros, né? E que daí ali São Leopoldo, é Novo Hamburgo, Dois Irmãos, e depois mais tarde, então na segunda fase da imigração alemã, que começa em 1849, após o término da Revolução Farroupilha, Santa Cruz é a primeira colônia, que também fica na encosta da serra, né? A maioria deles era moleiro, né, que era o dono do moinho, que fazia farinha, era uma profissão importantíssima na época. Muitos eram agricultores, alguns eram artesãos. Eles tinham variadas profissões, trabalhavam bem o couro, trabalhavam muito bem a madeira, o ferro. Então, eles foram de fundamental importância, porque aquele conhecimento artesanal que eles tinham na Europa, que lá estava sendo obsoleto no momento da industrialização, aqui foi de grande importância. E estes imigrantes é que vão ajudar a originar as nossas indústrias no futuro, que é a indústria do sapato, um bom exemplo é Novo Hamburgo, né? O trabalho com frigorificados, né? Os embutidos, né? Que também vem da culinária alemã também, servindo inúmeros tipos de linguiças, né? E a produção de pão, padeiros, né? Trabalhando com a madeira, ótimos marceneiros, carpinteiros, né? Ferreiros também, que foi muito importante no começo, e eles mutuamente se ajudavam. Nas comunidades, a unidade foi muito importante, o cooperativismo entre si. E a colonização alemã faz a diferença, que eles vêm para cá, ocupar essas terras, e quando eles chegam aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a economia do Rio Grande do Sul é alavancada pelo seu trabalho. As docas em Porto Alegre passam a apresentar produtos de elevada qualidade diversificados. Por quê? Porque eles começam a produzir vários produtos como o porco. Tendo o porco, eles vão ter o torresmo, eles vão ter a banha, que é o ouro branco, né? Então, foi um começo difícil. Não tinha escola, não tinha igreja, não tinha hospital, não tinha comércio. Então, tudo foi difícil. No momento que eles começaram a produzir, começaram a ter produtos para alimentação da família, mas também para fazer trocas com os vizinhos. O escambo que ali aconteceu. Ainda assim, tendo sobrado produtos, era o excedente. Então, vamos comercializar. É o que os mais antigos contavam, não tinha muita coisa para fazer. Mas eles tinham esse momento deles de diversão, de jogos, cantar, né, as canções que eles cantavam na Alemanha. Isso era um momento assim de lembrar, porque eles tinham muitas saudades, né? E tudo isso era para reunir as famílias, porque na época eu acho que também não existia o que tem hoje, né? Um clube, né? O máximo que deveria ter era uma igreja, um centro comunitário, se tinha, né? Um colégio. Eu acho que o que a gente faz hoje é bem importante para a cultura. Bom, eu participo há anos já do 25 de julho, a gente tem essa tradição dos Jogos Germânicos aqui muito forte. E aqui a gente preserva justamente essa integração entre as pessoas, né? De conversar, falar em alemão, vir jogar, às vezes nem é a questão do jogar, é mais o se reunir, como os nossos antepassados faziam, né? Então isso veio dentro das memórias deles, às vezes no navio, né, e tudo mais, trouxeram essas lembranças da Europa, justamente para se reunir, né, e depois em sociedades, em grupos, né, e ter esse momento de lazer. Né, e justamente esse momento de integração interpessoal, que está se perdendo muito no moderno, né, a gente consegue resgatar por meio da história. Vieram depois os italianos e poloneses em 1875, carregando no peito a saudade do vinho e da terra que deixaram. Mas, na verdade, o Brasil todo estava num período da libertação dos escravos e precisava muita mão de obra. O Brasil abriu as portas porque precisava de gente para o trabalho e para a ocupação das terras também. É claro que pintaram aqui como um mundo novo, uma América por ser construída, uma terra de abundância de leite e mel. Então, de um lado, a miséria da Itália, a
pelagra, doenças, a mortalidade infantil era grande, o analfabetismo era grande, eles não estavam dando conta, enfim, desse povo todo. E o Brasil e as Américas era uma promessa, uma campanha publicitária, inclusive empresas de navegação ganhavam tanto por cento por cada imigrante que viesse. Então ali fechou. A Itália precisava diminuir a população para diminuir os seus problemas. E o Brasil e as Américas precisavam mão de obra e também dispunha terras. Então saíram da Itália, saíram de Gênova, aí são muitos e muitos dias. Eram centenas de pessoas super amontoadas, com comida deficiente, com problemas inclusive de saúde. Muitos morreram, muitos não chegaram ao Brasil. E o que faziam? Era assim, não tinha outra solução, eram jogados no mar. E depois, quando chegaram aqui no Brasil, que tinham pintado um paraíso, as terras novas, estava apenas começando um novo capítulo de sofrimento. Eles direcionavam muitos que já iam para as lavouras de café de São Paulo, outros já foram direcionados por uma colônia italiana no Espírito Santo, e a colônia do Rio Grande do Sul era a maior que tinha. Então outros direcionaram para cá. E ela foi tão bem sucedida, que depois que conseguiram chegar aqui, que muitos que estavam em São Paulo acreditaram nos parentes que tinham vindo para cá e deixaram São Paulo e vieram para o Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, eles eram jogados meio que aleatórios. Quando se fala Demo em América, vamos na América, eles não imaginavam exatamente onde é que iriam. Então, eles começaram com a primeira roça. Eu sei de fatos que eles derrubaram o mato, que fizeram uma rocinha para botar o primeiro milho, e eles conseguiram fazer a primeira polenta deles. Claro que tinham que moer a primeira forma com o próprio soque, né? Depois conseguiram encaminhar nos primeiros moinhos que foram se organizando, e começou a ter os primeiros produtos, né? Depois vieram as primeiras galinhas, a primeira vaca. 5 ou 6 anos depois, eles já tinham superado o problema extremo da alimentação. Eles estavam mais ou menos autossuficientes. E aí sonhavam com o parreiral, de ter o seu vinho. Foi o segundo período. Depois de 5 ou 6 anos, 10, eles começaram então a plantar o parreiral, ter a sua videira. E você imagina a festa que quando tinha as primeiras bordalesas pienas de vinho. Em 1905, quando estavam aqui apenas há 20 e poucos anos, eles já produziam vinho em abundância. Cada um tinha o seu parreiral. Em 1910, eu vi em Veranópolis, e também acho que em alguma região em Bento, eles faziam propaganda do vinho. E começavam a transportar vinho a granel, em barrica, para São Paulo. Mas ainda era um comércio. À medida que começou a ter excedentes, eles começaram a criar mercados. Então, aos poucos, às vezes a gente pensa, em certa forma, que eles eram todos ignorantes. Não, eles traziam muito conhecimento. Mesmo que conhecimento prático, na construção, eles traziam muito conhecimento. As casas de pedra, que temos 100 e tantos anos, ninguém consegue fazer algo semelhante. Porque eles construíam já há milhares de anos nas montanhas. Eu me indigno quando eles querem pintar uma forma pejorativa o colono, o italiano, né? Claro que eu acho que de repente a geração que aqui no Brasil não pôde estudar, a primeira que só trabalhava, nem tanto eles, mas a segunda, eles foram realmente de pouco estudo. Tu passa a ter um sentimento de vergonha, de eu sou colono. E foi um período bem complicado, sim, inclusive economicamente. Mas, na verdade, eles tiveram que reconstruir a história da humanidade, porque antes caçadores, depois
plantaram, e enfim começaram a colher, e depois disso tudo, aos pouquinhos, se desenvolverem. Mas eles não perdiam a fé e tinham um orgulho enorme e a força do trabalho. Eles tinham, eu diria que a fé de vencer, a esperança de construir uma nova pátria e não tinham receio do trabalho. E acho que esses 3 fatores foi fundamental na fortaleza deles como um povo que veio do nada em 150 anos, é o que temos hoje. Os alemães e italianos abriram cancha para novos povos aqui, no Rio Grande do Sul. Poloneses, suecos, árabes, japoneses, africanos. Cada um trouxe sua fé, sua fala e seu jeito de trabalhar a terra. Cada povo deixou um traço, um sabor, um canto. Por que os poloneses vieram ao Brasil? Porque a Polônia, na época, 1875, um pouco antes, ela foi dominada pela Rússia, Prússia e Áustria. Então, a Polônia não existia mais na época. Eles não podiam falar o idioma polonês. E a falta de espaço para trabalho. O Brasil começou a divulgar que aqui tudo era bonito, tudo, né? E foi a mentira, uma das maiores mentiras, né? Os imigrantes poloneses que vieram para cá, eles foram colocados no Rio das Antas, nos peraus do Rio das Antas, né? Começou inicialmente em Carlos Barbosa, ali o primeiro local, e depois desceram o rio. Então, daqui começaram a migrar, né? Então, Guarani das Missões, hoje é a capital gaúcha dos poloneses. Áurea, hoje ela é a capital dos poloneses no Brasil. Então, são as 2 cidades que mais têm, pela quantidade de pessoas, 95% falam polonês. E foram para o Alto Uruguai. Só que depois, né, uns 40, 30 anos atrás, ali, uns 40, começaram a migrar para Bento. O pessoal de Alpestre, Planalto, aquela região ali, está cheio em Bento, Farroupilha, Caxias, né, e tal. E nós nos escondíamos, nós tínhamos vergonha do nosso sobrenome, né? Porque os italianos diziam Polacchi senza bandeira. Aí tu vai dizer o quê? Que não era? Era, né? Infelizmente era, foi dominado. Além da dominação desses 3 países, Rússia, Prússia e Áustria, na sequência nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E na sequência a União Soviética, o domínio total. Tem muitas pessoas que deixaram suas marcas na economia, na cultura, na arte. Um exemplo, nós temos, hoje não existe mais, a primeira fábrica de móveis em série do Brasil foi a Barzensky, Felic Barzensky, polonês. Olha o que é Bento hoje com os móveis. Pioneiro. Assim como a Todeschini nos acordeões, que depois foi para os móveis, o seu Sigismundo Ditz, polonês, ele começou com acordeões Scala, bem pertinho da Todeschini, e depois foi para os móveis também, sendo a única casa com arquitetura polonesa em alvenaria e pedra. Estamos tentando não destruir, que a família não destrua, para preservar. Quando eu fui escrever o livro, eu disse, tá, agora eu fiz toda essa pesquisa. E vai ficar só para mim? Eu daqui a pouco não estou mais aqui. E aí? Ninguém mais vai saber nada, né? Bom, pode vir outros pesquisadores, claro, né? Mas afinal a parte que eu tinha... Então aí eu disse, não, eu vou querer escrever um livro. E daí, um livro nunca se perde tudo, né? Em algum lugar ele fica, né?
eles vieram assim quando terminou a escravidão. Então, o Dom Pedro já sabia que tinha que trazer o pessoal para trabalho, né? Aí eles mandavam agentes de imigração por toda a Europa. E eles faziam propaganda enganosa, diziam que aqui era mil maravilhas, né? Por isso que eles protestaram. E é por isso também que eu acho que os portugueses da época, né, eles não têm registro. Porque eles protestaram, por isso 48 famílias nem tomaram posse, voltaram. As outras 50 ficaram porque acho que não tinham dinheiro suficiente para voltar. Mas em 1912, o governo sueco viu que a mortandade era quase que geral, né? Imagina, morreram 30%. Daí ele disse, quem quiser voltar, tinha regresso, né? Então todos podiam, mas então, no caso, meu avô não voltou, né? E muitos, né? Porque em 22 anos já casaram, já tinham... O pior já tinha passado, né? Porque o governo sueco, ele viu que aqui eles sofriam muito, eles não conseguiam se adaptar com o clima, e eles disseram que eles colocaram eles num caldeirão ardente. Um caldeirão ardente, imagina na beira do rio, no verão, acostumado num país do gelo. Eles não sabiam plantar, não sabiam cortar mato, então os italianos riam dele, porque para cortar mato eles subiam numa árvore e cortavam galho por galho. Né? Eles mesmos contavam essas coisas, né? Mas claro, eles não sabiam fazer isso, né? Eles aprenderam tudo com os italianos, né? Só que eles foram perdendo a cultura deles, a identidade deles, né? Por causa disso, né? Então se misturaram aqui com os italianos, então nós somos miscigenados, mas então o que me doeu é que eu não queria perder as raízes, né, de lá, né, também, né. Como eles falaram dos poloneses também, eram discriminados pelos italianos quando chegaram. Eles chegaram depois, chegaram em 1890, na colônia Caxias, na verdade, né. Só que aí eles colocaram, então os alemães tinham pegado os lugares planos, né? Porque eles vinham pelo rio, né? E eles pegaram os lugares, não queriam os morros. O italiano, ele pegou os morros, porque era parecido com a terra da Itália, né? Até a cultura e tudo, se deram bem os italianos aqui. Mas era para cá do rio. E para lá do rio tinha que povoar. E daí eles colocaram os poloneses e os suecos para lá do rio, das Antas, né? E aquilo já era um empecilho, porque atravessar o rio não tinha ponte. Então ali ninguém conseguia viver com agricultura, né? E o sueco não era agricultor. Nenhum sueco veio para cá sabendo plantar. E lá eles trabalhavam nas madeireiras e nas minas de ferro, né, que tinha muito ferro lá. E aí, claro, eles vieram para cá, deram uma roça, que é um peral, que não ficava nem de pé, não dava nem para ficar de pé, né. E aí, então o meu avô e a família do pai dele, né, eles tinham 4 irmãos, eram 4 irmãos, e o pai e a mãe era dinamarquesa. E esses, então, eles logo instalaram a fábrica de cordas. Em fazer cordas, eles eram mestres, né? Nenhum italiano aqui sabia fazer corda tão bem quanto eles. Então, eles, eu digo, né, eles foram bem por causa disso, foram bem. Nos primeiros anos, não, né, porque eles tinham que ir até Caxias a pé para pegar alimentação. Então, meu avô, que era o mais velho, ia junto com o pai dele, eles tinham que carregar nas costas e demoravam um dia e uma noite tinham que dormir no meio da mata. Né? Então, imagina os primeiros anos, né? Eles sempre dizem, né? Não sei como eles sobreviveram todos. Ninguém morreu da família. Mas tinha uma família vizinha, que era a família Nilsson, de 10 filhos, sobreviveram só 4. O povo gaúcho hoje é uma bela e maravilhosa mistura desses imigrantes. Basta nós irmos a um restaurante, olharmos o buffet desse restaurante. Quantos pratos tem ali e de quantos países eles são originários e que nós comemos, saboreamos com imenso prazer e sequer pensamos. Um é originário do alemão, outro do italiano, outro do português, outro do indígena,
outro do negro, outro do polonês. São todos pratos que nós apreciamos imensamente. E nós colhemos os frutos, mas o que eles passaram? Eu tenho o sobrenome polonês e tenho italiano. Eu gratifico sempre isso. Tenho uma gratidão porque eu aprendi as duas culinárias. Eu aprendi a rezar em polonês e italiano. Eu aprendi nomes assim de coisas nas duas línguas. E eu aprendi a respeitar. Né? Só que assim, né? Nós estamos já na 7ª geração, né? E ainda os preconceitos continuam. Olha, eu penso o seguinte, se a gente não conhece um pouco do passado, o futuro não nos pertence. Né? Aí você tem um sobrenome lá por ter, mas você não tem na veia o sentimento. Né? Eu acho que é isso que está faltando para os nossos jovens hoje. Se você tem amor para a tua cultura, porque tu sabe que ela tem valores, automaticamente você respeita a do outro. Isso é fundamental. Se você sabe quem você é, sabe dos teus valores, automaticamente, por força até do instinto, eu diria, você passa a respeitar fortemente a outra cultura. Eu acho que é isso, é baixar a guarda, respeitar as diferenças. Linguística, cultural, econômica, gastronômica, dança, né? Então acho que é tudo isso. E continuar a luta, né? Momento em que eu respeito o outro e ele me respeita, nós podemos nos dar as mãos e caminhar em busca de um futuro melhor. Eu preciso do conhecimento do outro, eu preciso da parceria da cultura dele, como ele precisa da minha. Ninguém é melhor que ninguém e por isso essa convivência, esse respeito mútuo é de fundamental importância. Todos são bons e juntos são melhores. E assim se forjou a cultura do Rio Grande. Campo e cidade, gaúcho e colono. Porque aqui cada sotaque plantou sua raiz, com seu canto e sua dança. Cada tradição virou história. E todo o sangue que se derramou ou se misturou, fez deste rincão um pedaço único no universo.